Queridos de Deus, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Esse é o dia que nos fez o Senhor e é por isso que nós estamos alegres. Queridos de Deus, eu quero estender os meus agradecimentos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez servir a esta casa, a esta linda igreja, louvar a Deus pela vida do muito digno pastor Silas Malafaia, sempre uma honra, é um desafio, né? Pregar perto do Senhor, você vai orando aí, irmão, vai intercedendo para cá. Pastor Dilto e todos os demais pastores, amigos que essa casa tem me dado, que Deus em Cristo continue vos abençoando. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor ao teu coração, que está no Santo Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11. João, capítulo de número 11, eu quero ler alguns versículos a partir do parágrafo 38, para a nossa breve meditação. Glória a Deus. João, o Santo Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11, versículo 38 a seguir. Estou acompanhado do Mateus Rocha, que está ali no teclado, é o tangedor, e também do Eliel Davi Rufino, que está por aí. Se ninguém der glória, vocês são obrigados a dar glória a Deus, viu? Glória a Deus. João capítulo 11, versículo 38, está escrito assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. E você diz: amém. Redobre a sua atenção, por favor. Estamos diante de um dos grandes milagres que Jesus realizou ao decorrer do seu ministério. A grandeza e a relevância deste milagre não está propriamente na ressurreição de Lázaro, mas sim no contexto em que esta situação estava ocorrendo. E eu explico por quê. Pastor, por que a grandeza do milagre não está propriamente na ressurreição? Primeiro, que Jesus já havia ressuscitado mortos. Você lembra quando Jesus está entrando na cidade de Naim e o cortejo fúnebre está saindo da cidade? Jesus toca no esquife, ele toca no caixão, ele para o cortejo e o menino ressuscita, e Jesus devolve a vida ao menino, restaura a sua mãe, que já havia perdido o seu marido. Jesus também, chegando em Cafarnaum, ele é abordado por um dos principais da sinagoga, por nome Jairo,
que estava com uma filha, queria completar 12 anos, e essa menina estava extremamente enferma. Jesus se move em direção à casa de Jairo. A notícia que vem da casa de Jairo é que a menina havia morrido. Jesus entra no quarto da menina e dá uma ordem: menina, a ti te digo, levanta-te. E a que estava morta teve que levantar. Então, Jesus já havia ressuscitado mortos. Então, a grandeza deste milagre não está propriamente na ressurreição, mas sim nos detalhes que você vai encontrar no texto. Pastor, por quê? Jesus está vindo de uma grande ameaça de morte e prisão. Se você voltar no capítulo 10, Jesus pregou um dos maiores sermãos que ele já havia ministrado. Jesus pregou a mensagem do bom pastor. E para que você entenda o porquê desta mensagem, você precisa entender o propósito pelo qual o evangelista João escreve a biografia de Jesus. A ideia de João é trazer a revelação da plenitude da divindade de Jesus. Ele escreve a Igreja Universal, revelando Cristo como o Filho de Deus, diferente dos outros evangelistas que trazem uma visão geral da vida de nosso Senhor Jesus, sua vida terrena, sua vida pública. A ideia de João não é propriamente falar de Jesus dentro de uma simples humanidade, lembrando que Jesus é Deus, porque a sua essência é divina. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo de número 2, ali a partir do versículo 6, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que mesmo sendo Deus, porque Jesus é Deus, a sua essência é de Deus, ele é filho de Deus, e quando ele veio a esse mundo, ele nasce proveniente do Espírito Santo de Deus. Ele é a manifestação da palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. E Paulo diz, a sua essência é de Deus. Mas tem um detalhe que é para alguém que trouxe glória para dar. Mesmo sendo Deus, não teve por vaidade ser igual. Poderia, antes, esvaziou-se a si mesmo, abriu mão de sua natureza divina, abriu mão de sua plenitude, do seu poder. Ele tomou a forma humana, ele assumiu uma natureza humana. Eu estou falando de um Deus em essência, mas dentro de uma natureza humana. E Jesus, dentro de uma humanidade, ele estava sujeito às mesmas necessidades, vontades, pensamentos, sentimentos, emoções, paixões que qualquer outro ser humano. E mesmo Jesus estando sujeito a tudo isso, ele decidiu ser fiel a Deus. Ele poderia pecar, mas ele não pecou. Ele poderia desistir, mas ele não desistiu. Ele poderia falhar, mas ele não falhou. Ele foi homem perfeito. E como homem perfeito, Jesus sabe exatamente o que é ser você. E mesmo estando dentro de uma humanidade, João, quando vai escrever sobre ele, João está escrevendo sobre um homem, mas que também é Deus. A sua essência é de Deus. E cheio do Espírito Santo de Deus, ele fazia coisas que só quem é de Deus poderia realizar. Eu sou apaixonado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, porque um crente cheio do Espírito Santo recebe de Deus capacidade para fazer coisas que homens comuns, coisas que homens normais não poderiam fazer. Então, como o evangelista João, dentro do seu contexto, trabalha essa divindade, trabalha esta ideia, esta verdade, esta revelação da divindade de nosso Senhor
Jesus Cristo, no capítulo 10, João registra algumas evidências que o próprio Senhor Jesus declarou a respeito de sua divindade, a respeito de si. No sermão do bom pastor, Jesus vai dar pelo menos, teria mais 4 evidências que Jesus traz para nós, que evidenciam a sua divindade. A primeira declaração está no capítulo 10, versículo de número 9. Jesus disse: eu sou a porta, e quem passa por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. E só para ouvir o glória dos pentecostais, quando Jesus disse: eu sou a porta, e quem passa por mim salvar-se-á, porque salvação só vem por intermédio da fé em Cristo Jesus. Só Ele pode nos salvar. Marcos, o evangelista, no capítulo 16, versículo de número 15, ele escreve o texto áureo da obra missionária: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porque salvação é para quem crê em Cristo e para quem se arrepende dos seus pecados. Jesus diz: entrará e sairá. Por que Jesus diz que quem passa por ele entrará e sairá? Porque evangelho não é portas fechadas, evangelho é portas abertas, e porta aberta fala de livre acesso. Porta aberta fala de acesso liberado, porque o que te acorrenta é pecado, o que te escraviza é pecado, o que te limita é pecado. Mas a salvação, o poder do evangelho te dá livre acesso. Tu entrará e sairá. E ele diz mais: achará pastagem, porque tudo aquilo que nós precisamos, o alimento que você precisa, você encontra nele. Ele é a palavra de vida, ele é o pão da vida, ele é quem sacia a tua fome, ele é quem sacia a tua sede. E uma vez que você recebe ele, você não consegue mais viver sem a presença dele. Quantos creem neste Cristo, aleluia, Salvador, faz o barulho que o diabo não gosta. A segunda evidência que prova a divindade de nosso Senhor Jesus, ele declara no versículo 10. Jesus disse: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Porque é isso que o ladrão faz. E nós também podemos entender que o ladrão aqui é o diabo, porque todo lugar que o diabo acessa, todo lugar que o diabo adentra, ou ele mata, ou ele rouba, ou ele destrói. Todo ambiente onde existem portas de legalidades aberta para Satanás e seus demônios, esse lugar, esse ambiente será marcado por perdas, por mortes, por destruições. Só que Jesus disse: enquanto o ladrão trabalha para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenha vida e tenha ela com abundância. Alguém levantou a mão, recebe uma palavra. O diabo pensou que ia marcar o teu ano de 2024 com destruição. O diabo pensou que ia marcar o teu ano de 2024 com perdas e com morte. Mas assim diz o Senhor: este ano de 2024 vai terminar e ninguém da tua casa se perderá. Deus está trazendo vida, Deus está repreendendo o projeto do adversário. Não haverá morte, não haverá perda e não haverá destruição. Se tem alguém que acredita no livramento, enche essa casa de adoração esta manhã. Aleluia. Ele veio para dar vida, é vida com abundância. A terceira evidência de sua divindade está no versículo 11. Jesus disse: eu sou, aleluia, o bom
pastor. E por que ele declara? Por que ele afirma que ele é? E eu gosto de Jesus, porque todas as vezes que Jesus declara alguma coisa a respeito de si, todas as vezes que Jesus afirma alguma coisa, ele dá a base, ele prova o que ele está dizendo. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E porque ele é o bom pastor, Jesus disse: porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou aqui na ADVEC, uma igreja que ama a palavra de Deus. Nós temos aqui uma grande referência, pastor Silas, e eu preciso dizer isso para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Se prepare para receber. Nós, principalmente falando de mim, eu com 29 anos, eu fui ordenado ao Santo Ministério Pastoral aos 23 anos, e é uma honra servir no reino de Deus. Eu prego a palavra desde os 7 anos de idade, e graças a Deus, eu já ouvi muitas coisas, tanto coisas boas quanto coisas ruins. As pessoas podem falar de nós aquilo que elas quiserem. Manhã diz: quem tem boca fala o que quer. Eu já recebi elogios, como também já recebi críticas, já recebi correções. Isso é bom até que venha, mas eu preciso dizer uma coisa para alguém: falem bem ou falem mal, uma coisa que não podem dizer a respeito de mim e a respeito de nenhum dos senhores que aqui estão, com muito respeito, é que nós somos bom pastor. Pode falar de nós mal, e se for falar mal de mim, pega uma senha, entra na fila, porque a fila é grande. Mas falando bem ou falando mal, a única coisa que não podem dizer a respeito de mim é que eu sou o bom pastor. Podem me chamar de pastor bom, porque tem pastor mau, mas nunca de o bom pastor. Pastor, e por que nós não podemos ser chamados de bom pastor? Porque o bom pastor eu só conheço um. Quem é ele, pastor? Jesus disse: eu sou o bom pastor. E por quê? Porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É por isso que eu não sou o bom pastor. Eu estou pastoreando há 2 anos, auxiliando o meu pastor há 2 anos, e Deus me deu essa graça de servir as ovelhas, cuidar de ovelhas, alimentar ovelhas, ensinar ovelhas, instruir ovelhas, direcionar ovelhas, aconselhar ovelhas. Mas a única coisa que eu não posso é dar a minha vida por nenhuma delas. Pregador, por quê? Porque esse preço já foi pago, essa responsabilidade já foi paga. Meu amigo pastor Esquerdo, é por isso que tem muitos ministérios, muitos pastores, muita gente tropeçando na fé, porque está querendo fazer aquilo que já está feito. Jesus já pagou esse preço. Eu não posso dar a minha vida por nenhuma, por mais que eu ame, por mais que eu tenha compromisso com as minhas ovelhas, mas dar a vida, esse preço não foi para mim, esse preço já foi pago. Jesus disse: eu sou o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E só para ouvir um glória dos pentecostais, versículo 17 e 18, Jesus disse: por isso o Pai me ama. E por que o Pai te ama? Porque eu, Cristo, dou a minha vida pelas minhas ovelhas, pois tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Versículo 18: ninguém tira de mim, ninguém aqui é ninguém, ninguém tira de mim, eu de mim mesmo a dou, porque tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. E como eu estou numa manhã de avivamento, então receba. Quando Jesus disse ninguém é ninguém, pastor, quem foi que matou Jesus? Alguém diz: foi Pilatos. E eu digo: não foi. Pastor, quem foi que matou Jesus? Foram os romanos? Também não foram. Pastor, quem matou Jesus? Foram os religiosos? Muito menos. Pastor, quem foi que matou Jesus? Herodes? Também não foi. Anás e Caifás? Também não foram. Pastor, quem foi que matou Jesus? Alguém diz: não, quem foi que matou Jesus foi os nossos pecados. E eu preciso te dizer que também não foi os nossos pecados que matou Jesus. Pelo contrário, Jesus se
fez pecado, Jesus se fez maldito, para na cruz do Calvário cumprir o que Isaías disse. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura nós fomos sarados. Pastor, então me diga de uma vez, quem foi que matou Jesus? Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dor. Bateram nele, mas não mataram, crucificaram, mas não mataram, deram coroa de espinho, mas não mataram, perfuraram, mas não mataram, deram vinagre ao invés de água, mas não mataram, deram uma quarentena de açoite, mas não mataram, submeteram ele à via dolorosa, mas não mataram. Aí lá vem a morte, subindo na cruz, subindo no monte do Calvário. Quando a morte chegou no Calvário, a morte olhou para o ladrão da esquerda e disse: eu vou levar. A morte olhou para o ladrão da direita e disse: eu vou levar. Eu imagino a morte parando na cruz do meio, e alguém perguntando: e aí, morte? E esse da cruz do meio, você não vai levar? A morte disse: não posso, não estou autorizada, e eu vou liberar para quem tem glória. Jesus rendeu o seu espírito. Mateus capítulo de número 27, versículo 51, ele rendeu o seu espírito. E o que é render? Jesus disse o seguinte: Pai, o preço já foi pago, está feito, está consumado, em tuas mãos, não é na mão da morte, em tuas mãos. Alguém já pegou ali? Em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não tocou Jesus, o grilhão da morte não tocou Jesus, a força da morte não tocou Jesus, o poder da morte não tocou Jesus. No Calvário, Jesus rendeu o espírito e disse: Pai, é nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. E só para ouvir um glória dos pentecostais, aquele que subiu para o Calvário Santo, desceu do Calvário Santo, entrou na sepultura santo, e ao terceiro dia saiu de dentro dela santo, e estar aqui esta manhã. Quem veio adorar a Ele, abre a boca para... Aleluia. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Aleluia. Vivo, vivo. Aleluia. Quarta evidência. Quarta evidência. Versículo 31. Isso aqui foi o que deixou os religiosos irados. Jesus disse: eu e o meu Pai somos um. Quando Jesus disse: eu e meu Pai somos um, guarde o que eu vou lhe dizer. Jesus não está falando de unidade. O que é unidade, pastor? É você pegar um item distinto de um outro item distinto, ou um indivíduo, e uni-lo. Quando Jesus diz: eu e meu Pai somos um, Jesus está falando de unicidade. É isso aqui, ó. É a capacidade de sermos um. Quando Jesus disse: eu e o meu Pai somos a mesma coisa, os religiosos pegaram pedras e se prepararam para apedrejar Jesus. E enquanto o alvoroço toma conta da multidão, o texto diz: e procuravam prendê-lo outra vez. Outra vez porque não é a primeira vez que queriam prendê-lo. Outra vez porque também não é a primeira vez que queriam apedrejá-lo. Porque os opositores do ministério de Jesus procuravam já há muito tempo formas de destruí-lo, paralisá-lo, acabar com o seu ministério.
E não se assuste com o que eu vou te dizer. O teu adversário, já há muito tempo, procura formas de te apedrejar, formas de te prender, formas de destruir o propósito que você carrega em Deus. Mas o texto diz: e Jesus escapou-se de suas mãos. Eu gosto dessa expressão, escapou-se. Só que tem outra versão que diz: ocultou-se. Pastor, por que ocultou-se? Isso aqui vai mais profundo. Porque escapou-se, parece que Jesus saiu fugido, né? Parece que alguém catou a mão dele e saiu correndo por ele pelo canto. Só que você precisa entender o texto. Jesus estava no alpendre de Salomão. Era um dos lugares que mais se concentravam religiosos. Jesus estava cercado por uma multidão. E até essa altura, ainda tinha muita gente que não acreditava no seu ministério. Mesmo Jesus já tendo operado milagres, dado inúmeros ensinamentos. Então a pergunta aqui não quer calar. Como é que Jesus escapou se ele está em foco? Porque quem quer apedrejar alguém não taca pedra para atacar no nada. Quem quer apedrejar alguém, ele pega a pedra e ele está olhando para quem ele vai apedrejar. Quem quer prender, está cercando para dizer: daqui não sai. Jesus está cercado por gente que queria o matar. Só que o texto é assim: ocultou-se. Ocultar-se significa tornar-se invisível. Alguém deu glória a Deus? É porque tem crente que gosta mais do filme dos Vingadores do que da Bíblia. Tem gente que crê mais no homem invisível, mulher invisível, super-homem do que na Bíblia. Mas olha o que está escrito: Jesus escapou-se. Ocultou-se. Pastor, o que é isso? Quando eles pegaram as pedras e disseram: é agora que a gente mata ele. Quando foram procurá-lo. Ué? Ele não estava aqui? Cadê ele? Não estava na nossa frente. E eles começam a se questionar: para onde ele foi? Para onde ele foi? Para onde ele foi? E sem que ninguém percebesse, Jesus foi passando. Alguém deu glória e eu vou liberar a palavra. Teu inimigo até te procurou essa semana, mas não te achou. Jesus te escondeu. Alguém procurou teu filho, mas tu estava aqui na oração e Deus escondeu ele. A bala perdida pegou outro endereço, era para pegar o teu, mas tu estava no culto. Jeová te escondeu. O diabo disse: vou pegar o marido dela. Só que quando veio, Jesus foi lá e escondeu. Eu venho nesta manhã dizer para alguém: o pau, desculpe a expressão, pode estar quebrando no Rio de Janeiro. A segurança pode estar, aleluia, em dificuldade no Rio de Janeiro. Os morros, as avenidas, os lugares podem estar em perigo nesse Rio de Janeiro. Só que quando esse culto terminar, tu sai desse culto e Jeová vai te escondendo, te escondendo, te escondendo, te escondendo. Assim diz o Senhor: teus inimigos não vão te achar. Teus inimigos não vão te encontrar. Deus vai te esconder. Quantos acreditam nessa palavra, digam glória a Deus. Agora, Jesus se retira. E o capítulo 10 diz que Jesus voltou para o Jordão. E eu guardo o texto: para onde Jesus primeiramente havia se batizado. Isso aqui é lindo. Jesus volta para onde tudo começou. Porque na vida do crente, tem horas que a perseguição é tão grande, tem horas que a vontade do diabo de te matar é tão grande, que Deus vai te fazer voltar para onde tudo começou. Começou aonde? No altar? Deus vai te trazer de volta para o lugar onde tudo começou. Agora, pega a palavra e eu termino aqui.
Jesus está na região do Jordão. Está debaixo de ameaça. Só que a notícia chegou de Betânia. Está enfermo aquele a quem tu ama. O texto fala sobre isso. O texto diz no versículo 5 que Jesus amava a Marta, sua irmã e a Lázaro. E com todo o amor que Jesus tinha pelaquela família, e diga-se de passagem, é uma família muito relevante, Jesus ainda demorou 2 dias naquele mesmo lugar. Jesus ensinando aos seus discípulos, ele para o sermão e diz: meu amigo está dormindo. Os discípulos não entenderam. Jesus tinha umas linguagens de ensinamento que tinha hora que os discípulos não entendiam, ele tinha que simplificar e explicar o que ele estava dizendo. Jesus disse: deixa eu explicar para vocês. Lázaro está morto, mas eu vou lá despertar o amigo. Quando Jesus disse: estou indo para a Judeia, quem vai? Começou uma crise no meio deles. O senhor vai voltar para onde queriam te matar. É igual alguns crentes de hoje, né? Mas lá está perigoso. Lá na Penha, está na rota. Aí Tomé, o mais incrédulo, disse: vamos todo mundo morrer, vamos junto. Vamos todo mundo morrer, vamos embora. Só que Jesus tem um propósito. E qual é o propósito de Jesus? Ressuscitar o amigo. Jesus é alguém que já tinha perdido um amigo, e ele não queria perder outro. Outro dia eu falo sobre Mateus 14, Jesus perdeu João Batista. Jesus tem poder para ressuscitar, sim ou não? Jesus já tinha ressuscitado do filho da viúva. Mas quando João Batista morreu, Jesus não pôde fazer por ele nada. Porque quando a notícia chegou, João já estava morto e decapitado. E só sabe a dor da perda quem já perdeu alguém. Eu sou apaixonado pelo capítulo 11, porque o capítulo 11 traz, mesmo diante de tantas evidências da divindade de Jesus, eu acho lindo a revelação da humanidade dele. Porque isso prova que Jesus também respeitava a sua humanidade. E pega a palavra, lá vem Jesus em Betânia. Betânia era uma aldeia que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. O texto também traz uma informação que a aldeia de Betânia estava assim, estava lotada. Está no texto. Haviam judeus de todas as partes que foram lá para consolar as irmãs enlutadas. Só que tudo isso aqui, por isso que eu estou dizendo a relevância do milagre, porque tudo isso aqui fazia parte do propósito. Porque Jesus está entrando em reta final de ministério. E é a partir daqui que até quem não acreditava nele passou a acreditar. Porque vai chegar uma hora no teu ministério que Deus vai te levar para Betânia. Porque quem não acreditava naquilo que Deus colocou em você, quando vê os milagres de Deus acontecendo na sua vida, até quem não acreditava vai dizer: rapaz, não é que ele é usado mesmo. Não é que Deus é na vida dela mesmo. Só teve entrada triunfal depois da ressurreição em Betânia. Está entendendo isso? Eu vou repetir. Só teve entrada triunfal em Jerusalém depois da ressurreição de Lázaro em Betânia. Aí lá vem Jesus. Só que Jesus é estrategista. Jesus não chegou chegando em Betânia. Jesus sabia que queriam matá-lo. Jesus parou em uma aldeia antes de Betânia. E quem foi lá? Marta. Quando Marta chegou, Marta disse: aí você conhece a história. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morte física. Mas quem crê em mim, ainda que vive, esse nunca morrerá. Isso também fala de morte espiritual. Porque quem está em Cristo vive, e vive para sempre. Olha para esse crente que está do teu lado. Diga: essa manhã tem vida sendo liberada para você. Fala para ele aí. Declara isso na vida de alguém. Declara isso. Diga: tem vida sendo liberada para você aqui. Eita, eu estou pregando e o céu falou para mim: esta manhã tem óbito sendo cancelado. Não haverá morte na tua casa. É manhã de avivamento para tua família. Quando Jesus chegou, Marta o encontrou. Marta não perdeu tempo. Manda mensagem para Maria e diz: Maria, ele já está aqui. Ele está perto de nós. Maria, quando ouviu que Jesus... Isso aqui eu vou liberar a palavra. Quando ela ouviu que Jesus estava, ela largou tudo em casa e foi correndo para
para onde Jesus estava. Os que estavam consolando, vendo ela correndo, correram atrás. Pensaram que ela estava indo para o túmulo, mas ela está indo em direção àquele que pode resolver. Aqui está a palavra. Quando Jesus chegou, quando Jesus se aproximou, Marta saiu de casa e Maria também saiu de casa. Aqui já está um decreto para a tua vida. Por quê, pastor? Porque existem situações que ficar em casa não resolve teu problema. Alguém lá atrás levantou a mão, vou repetir. Existem situações que ficar em casa não vai resolver a dor, não vai amenizar a luta, não vai amenizar o problema. É por isso que domingo de manhã tu tem que acordar, levantar e vir para a presença dele, porque aqui alguma coisa pode acontecer. Aqui alguma coisa pode acontecer. Quando Maria vem, e Jesus, está no texto, isso aqui é lindo. Jesus viu Maria e a multidão. Maria veio chorando, se jogou nos pés de Jesus. O mesmo discurso de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Está no texto. Jesus vendo Maria chorar e vendo a multidão com ela chorando, o texto diz: e moveu-se muito em si mesmo. E perturbou-se. Perturbar-se aqui, Jesus não conseguiu conter o sentimento. Que sentimento? De compaixão. Eu vou liberar uma palavra para alguém que vai viver milagre essa semana. Existem milagres. Existem não. Todos os milagres que Jesus realizou, ou a maioria deles, foi antecedido, primeiro, por uma atitude de fé. Segundo, por um sentimento de compaixão. As pessoas se perguntam: por que não tem mais milagres na igreja? Por que cadeirante não anda? Por que coxo não anda? Por que cego não enxerga? Por que surdo não ouve? Você fica se questionando tanto e você esquece de ler a Bíblia. Um dos maiores segredos do ministério de Jesus para os milagres acontecer era a compaixão. E o que é compaixão? Sentir a dor do outro, se colocar na situação dos outros. Mas Jesus disse isso em Mateus 24: ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O que está faltando para os milagres acontecer é você aprender a se colocar no lugar dos outros. Manhã diz: tem gente que só vem a nós, vosso reino nada. Chegou o momento de você começar a sentir a dor de alguém. De repente tem alguém perto de você, na tua casa, na tua rua, naquele trabalho, naquela faculdade. Tem alguém dentro do seu convívio que está precisando de um milagre, e esse milagre vai passar por você. E para que esse milagre aconteça, Deus vai colocar em você hoje, Deus vai restaurar em você o sentimento da compaixão. Deus vai colocar um sentimento tão forte em você, que vai juntar com essa fé, e você vai declarar: enfermidades terão que bater em retirada. Você vai declarar: libertação será liberada. Você vai declarar: restauração será liberada. Pega a palavra. Jesus chorou, está no texto, versículo 35. É só um versículo para dizer que Jesus chorou. Lembra do que eu disse? Jesus sabe exatamente o que é ser você. Jesus chorou. Aí Jesus diz: onde o colocaram? Onde? Isso aqui é extraordinário. Jesus só decide entrar na cidade ou na aldeia para realizar o milagre. Jesus diz: onde o colocaram? Aí levaram Jesus direto para o túmulo. Aí eu guardo o texto. Isso aqui vai uma palavra para a sua vida. Quando Jesus chegou na porta do túmulo, existe um detalhe aqui para quem tem glória. O texto diz: era uma caverna. Tinha uma pedra posta nela. Isso prova que Lázaro tinha relevância, era influente, era uma família rica, porque Jesus também foi sepultado numa caverna. Você lembra que o túmulo não era de Jesus, mas era de José de Arimateia? Era uma caverna. E quem já foi lá, como eu já fui, teve o privilégio de conhecer, tá lá. Você entra no buraco da rocha, tem lá toda a reprodução do túmulo de Jesus. Agora pega a palavra. Quando Jesus chega na porta do túmulo de Lázaro, a primeira ordem que Jesus deu para o milagre começar a acontecer foi: tira a pedra.
tira a pedra. Pregador, e por que Jesus mandou tirar a pedra? Porque existem milagres que só vão acontecer quando você tomar uma atitude e começar a remover da tua vida aquilo que está impedindo o milagre de acontecer. Você está orando tanto para Deus fazer e Deus está perguntando: já tirou a pedra? Você está fazendo campanha, vem para o culto da vitória, você sobe monte, desce monte, vem para a vigília, você faz tanta coisa, e a pergunta que o céu está fazendo para você essa manhã é: já removeu essa pedra? Por que, pregador? Porque tudo que o diabo quer é que a tua história termine sepultada em uma caverna. Tudo que o diabo quer é que os teus sonhos, teus projetos, teus negócios terminem sepultados dentro de uma caverna. Só que Deus esta manhã te trouxe aqui para te dizer: essa caverna não é o teu final. Eita, eu estou sentindo graça para profetizar, eu estou sentindo graça para declarar esta palavra, e a palavra é esta: o diabo queria te trancar na caverna da depressão, o inimigo queria te trancar na caverna da ansiedade, das crises existenciais, o diabo queria te trancar na caverna da enfermidade. E eu estou pregando para alguém aqui que o diabo queria te trancar e disse: vai morrer aí dentro, vai tirar sua vida, não vai ser feliz, vai terminar sepultado aí. Só que o céu me trouxe para dizer para alguém: essa caverna não será o lugar da tua morte, mas será o palco da manifestação de Deus na tua história. Alguém já levantou a mão e eu vou liberar a palavra. Jesus foi colocado dentro de uma caverna. Só que isso aqui é lindo, é para quem tem glória. O texto diz que o anjo desceu, Mateus 28, desceu como um relâmpago, e ele desceu removendo a pedra, e pega o pormenor, se assentou em cima dela. Por que que o anjo sentou em cima da pedra? Só para você entender essa manhã que aquilo que Deus abre na tua vida, não tem sistema, não tem diabo, não tem governo, não tem demônio que vai fechar aquilo que Deus abriu para você. E receba aí, por que que o anjo desceu para abrir? E eu creio na Bíblia. Se a Bíblia diz que anjo desce, é porque anjo desce. Eu respeito quem não crê, mas eu creio. Se a Bíblia diz que anjo desce, é porque, se Deus quiser, essa manhã Ele vai fazer anjo descer ao teu favor. Ele vai fazer anjo descer ao teu favor. Aleluia. Prepare para receber a palavra. Por que que o anjo desce e remove a pedra? Porque tudo que você semeia no reino, você colhe no reino. Eu vou repetir, Eliel. Tudo que você planta no reino, você colhe no reino. Quem foi na porta do túmulo de Lázaro e disse: tira a pedra? Jesus. E agora, Jesus morreu, e as mulheres em Marcos está dizendo: quem nos removerá a pedra? Só que enquanto elas estão indo, se questionando quem nos removerá a pedra, elas não estão vendo, elas não sabem, porque quando chegaram já tinha acontecido. Mas enquanto elas estão clamando e andando, não é clamando parada, elas estão clamando e andando em direção ao túmulo, o milagre já estava acontecendo. Recebe aí aquilo que você faz por alguém. Fique em paz, o céu se responsabilizará de fazer pela tua vida nesta manhã. Jesus disse: tira a pedra. E por que, pastor, tem que tirar a pedra? Porque, meu amigo, não vai terminar seus dias dentro dessa caverna. O mesmo é para quem tem glória. O mesmo Deus que entrou na caverna de Elias e disse: o que faz aqui? Jesus não disse, Deus não disse: o que faz aí? Uma coisa é eu dizer para o Mateus, o tecladista: o que faz aí? Eu estou aqui e ele está lá. Só que quando Deus aparece a Elias, Deus está dentro da caverna e dizendo: o que tu faz aqui? Antes de tu chegar, eu já estava aqui te esperando só para te dizer uma coisa. O que? O que eu entreguei para você não morre nessa caverna. O que eu, a autoridade que eu dei para você não termina nessa caverna. A unção que foi depositada sobre a tua vida não será enterrada nessa caverna. A família que Deus te deu não será destruída dentro dessa caverna. Essa manhã Deus abre a porta dessa sepultura e Ele manda te dizer: Lázaro, vem, vem, vem,
já tem gente recebendo, já tem gente que pegou em cima. Vem, assim diz o Senhor. Deus te trouxe nesta manhã para te dizer: eu tiro tua família da caverna, eu tiro teus sonhos da caverna, eu tiro aquela filha de dentro da caverna, eu tiro aquele homem de dentro da caverna, eu tiro teus projetos de dentro da caverna. 2024 não será o ano do teu enterro, não será o ano do teu sepultamento. 2024 termina com um grande avivamento acontecendo na tua história. Se tem alguém para crer, faz o barulho que o diabo não gosta. Aleluia. Aleluia.